Então, boa tarde, pessoal. Hoje, então, a gente vai continuar a nossa aula com um exemplo prático sobre um experimento em DBC, ou seja, em delineamento em blocos ao acaso. Aqui a gente vai olhar, né, e observar como que a gente faz emprega aquelas fórmulas que a gente utilizou, né, para observar lá na parte teórica da matéria de análise de variância. Então, aqui a gente vai fazer um exercício para a gente observar como que acontece essa prática. Então, aqui repetindo aquele mesmo slide, né, um esquema da análise de variância em que a gente tem as fórmulas utilizadas para a gente fazer o delineamento, né, confeccionar o quadro de análise de variância, e essa fórmula com relação ao C, que é igual ao somatório de y elevado ao quadrado dividido por k vezes r, onde k é o número de blocos e r é o número... é o número de tratamentos e R é o número de blocos. Então, a partir daqui, a gente tem o FV, que é a fonte de variação, grau de liberdade, representado por T-1, o T minúsculo representa o número de tratamentos, o B minúsculo representa o número de blocos. Já o T maiúsculo, né, representa o total de cada tratamento e o B maiúsculo, o total de cada bloco. A partir daí, a gente vai fazendo o exercício e a gente vai ver como se comporta as fórmulas, certo? Mas primeiramente a gente precisa então do nosso exemplo. Então foi utilizado um experimento em DBC utilizando diferentes variedades de milho empregados em 5 conjuntos experimentais para avaliar essa produção de milho de acordo com a área plantada. Então aqui tem um quadro, né, representando as nossas médias, em que temos as variedades representadas pelos tratamentos, elas estão na vertical A, B, C e D, e na horizontal estão os blocos, né, que são os números em romanos, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 blocos e 4 variedades. Aqui só para a gente observar como que essas médias são visíveis. Eu acredito que às vezes minha imagem lá possa ter atrapalhado algum número. Então, a gente tem o mesmo quadro que está representando neste ponto aqui. Bom, então para a gente iniciar a nossa análise de variância, a gente tem que seguir alguns passos. O primeiro passo, então, é entender o que esse quadro de análise de variância ele representa, o que são as siglas que nos representam. Então, o FV, que é chamado de fonte de variação, são exatamente as fontes de variação que irão variar dentro do experimento. Então, o que eu pretendo que vai variar dentro do experimento? São os tratamentos. No caso aqui, como é um delineamento em blocos, então os blocos também vão variar, e tanto os tratamentos quanto os blocos, eles vão influenciar diretamente no nosso erro experimental. E por último, o nosso total de toda essa fonte de variação. Com o próximo slide, a gente vai observar como que é colocado essa parte. Também a gente tem os graus de liberdade, que são os valores variáveis dentro da análise de variância. Ele sempre vai estar diminuído de 1. O que significa essa redução de 1? É que um grupo ele já é pré-determinado. Os demais grupos que a gente está avaliando, eles são grupos que a gente ainda pretende determinar dentro do quadro de variância. O SQ, que é a soma dos quadrados, e ele vai permitir a variação entre e dentro dos grupos, né? Dentro e entre os tratamentos, dentro e entre os blocos, e assim permitir com que a gente reduza cada vez mais o nosso erro experimental. O QM são os quadrados médios, e eles está relacionado com a divisão das estimativas da soma dos quadrados. E por último, o nosso F, que é o teste da análise de variância, que ele obtém as estimativas dentro e entre as nossas médias que a gente vai observar dentro do nosso quadro.
certo? Então, aqui a gente observou, de uma forma geral, o que significa cada sigla que a gente vai utilizar no nosso quadro de análise de variância. Bom, o nosso passo 2 são quais são essas fontes de variação. Então, eu penso o que eu pretendo variar dentro do meu experimento, ou o que irá variar lá dentro. São os tratamentos, os blocos e, consequentemente, essas fontes de variação vai reduzir o meu erro experimental e o meu total de todas essas fontes de variação. Então, as fontes de variação, no caso de delineamento em blocos, são os tratamentos, o bloco, o resíduo, ou também chamado de erro experimental, e o total. A partir daí, a gente já tem as fontes de variação. O nosso passo 3 agora é calcular os nossos graus de liberdade. A gente já falou que os graus de liberdade são os valores que estão já pré-determinados, né? Que devido a isso tem o -1. Então, são os números dos nossos tratamentos menos 1. Então, lá a gente viu que nossos tratamentos são as variedades de milho. Então, temos 4, que está lá na nossa vertical, né? A, B, C e D. Então, 4 menos 1, 3. Os nossos blocos estão na horizontal, que são os números em romanos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4. Portanto, nosso resíduo ou erro experimental, ele segue a fórmula, né, envolvendo tanto o tratamento quanto o bloco. 4 menos 1 e 5 menos 1. 4 menos 1, 3, vezes 5 menos 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente tem o nosso erro experimental. E o total são as fontes variáveis, que é o T vezes o B menos 1. Então, tratamento vezes blocos, 4 vezes 5 menos 1, 20 menos 1, 19. Observa que no total a gente não tem o parêntese. Então, a gente pode resolver direto essa conta. Outro ponto também a considerar aqui é com relação às nossas fontes de variação. Se a gente somar o resíduo mais o bloco mais o tratamento, ele permite a gente encontrar o total da nossa análise de variância, certo? Então, vamos continuar. Bom, então, o nosso quarto passo será calcular o nosso SQ. Aqui é que se torna um pouquinho difícil, que são as somas do quadrado, que vai demandar de uma quantidade maior de contas. Por que eu iniciei lá para vocês e falei das variedades e dos blocos? Isso são importantes, como que a gente vai enxergar? Porque as variedades, elas estão na minha vertical, é A, B, C e D. E os meus blocos, eles estão na horizontal, que são, portanto, os números em romanos, de 1 a 5. Se vocês observarem, o que a gente fez? Eu somei na linha 1 ali, ó, o bloco 1, 32 mais 24, mais 35, mais 21, e me deu 112. Então, 112 é o total do meu bloco 1. E por aí eu fui fazendo com o bloco 2, o bloco 3 até o 5. Então, observam que na horizontal são os blocos. Tá lá na nossa última coluna falando total de blocos. A nossa variedade, ela está na vertical. O que eu fiz? Somei os números lá, 32 mais 24 mais 33 mais 38 mais 33 e deu um valor de 160. Então, esse é o total das minhas variedades. Isto é importante porque lá na hora que a gente for calcular o SQ, como a gente tem a soma dos quadrados de tratamento, a soma dos quadrados de blocos e a soma dos quadrados total, a gente precisa entender como que se comporta essa análise. Importante também que, se eu somar
os totais dos blocos, né? Se vocês observarem os valores que estão em verdinho, 112, mais 128, mais 144, mais 156, mais 160, vai me dar um valor de 700. Então, tanto na horizontal quanto na minha vertical, se eu somar esse total, ele obrigatoriamente tem que me dar o valor de 700 aí, como o exemplo está mostrando. Então, aqui a gente vai continuar no passo 4.1, porque faz parte do SQ total. Então, a fórmula do SQ é o somatório de x ao quadrado menos c. A gente viu que a fórmula para c é somatório de y elevado ao quadrado dividido por k vezes r, onde k é o número de tratamentos e r o número de blocos. Observe, então, que para a gente calcular o SQ total, a gente pegou cada valor do nosso quadro e elevamos ao total. Elevamos ao quadrado. Então, 32 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, mais 33 ao quadrado, e assim por diante. A gente elevou cada uma das nossas observações ao quadrado, encontrando o valor de 25.690. Agora, a gente precisa continuar na fórmula, menos o nosso C. O que é meu C? Mais uma vez, somatório de y elevado ao quadrado dividido por k vezes r. O que é meu y? É a soma geral ali, né? Ah, professora, mas eu vou somar blocos ou eu vou somar variedades? Automaticamente, se vocês verem lá na tabela anterior, a gente observou que ambos tem que dar o mesmo número, por isso que deu o valor de 700. Esse valor, então, é elevado ao quadrado, dividido, isso aí é um sinal de divisão, por 5 vezes 4. O que seria o 5 vezes 4? Seria o meu número de tratamentos, que é o meu K, são 5, que é o meu bloco, vezes o meu tratamento. Então, aí, 5 vezes 4, 20. A ordem dos fatores aí não vai alterar, né? Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 seria a mesma coisa. Então, o SQ, a gente continua com a continha, né? Como está demonstrado aí. Observe que eu coloquei o máximo possível para vocês identificarem, né, em vermelhinho, como que foi realizada as contas. E achei um SQ no valor de 1.190. Bom, esse é o meu SQ total. Guardo esse valor e agora vou para o passo 4.2, que é achar o meu SQ de tratamento. Qual que é a minha fórmula? Somatório de T elevado ao quadrado. O que seria o meu T maiúsculo lá? Falou que era o total da soma do tratamento, dividido por B, que é meu número de blocos, menos novamente a minha fórmula com C, que é o somatório de y elevado ao quadrado dividido por k vezes r. E agora eu calculo o SQ de tratamento. Então, o SQ de tratamento foi o quê? O meu 160, lembra lá quando eu somei os valores da minha tabela na vertical de cada um dos valores? Então, são aqueles valores elevados ao quadrado. Então, se eu tenho, portanto, 4 tratamentos, eu vou ter aqui, então, 4 valores elevados ao quadrado. Isso dividido por 5, porque meu 5 é o número dos meus blocos, a gente viu que está em romanos, então dividido pelos números de blocos, menos o meu valor de C, mais uma vez, que é o 700 elevado ao quadrado, dividido pelo 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, né? Que aqui independe. Então, número de tratamentos, 4 vezes 5. Ou 5 vezes 4. Então, observa que também aqui eu fiz as contas para vocês observarem o que eu fui fazendo de cada um, dividindo e elevando ao quadrado para vocês observarem. Cheguei ao SQ de tratamento de 490. Então, nesse caso, uma observação que a gente deve levar em consideração é que lá no meu somatório de tratamentos eu tenho que dividir pelo meu número de blocos, certo?
O meu passo 4.3 agora é o meu SQ de blocos. É a mesma coisa, só que agora relacionado com blocos. Somatório de blocos ao quadrado, dividido por T, que é meu número de tratamentos, menos o meu C, né, que é a fórmula. Então, eu vou calcular o meu SQ de blocos. E agora eu vou usar lá na minha horizontal aqueles valores que, se não me engano, lá na nossa tabela tá de verdinho, que é 112 ao quadrado, mais 128 ao quadrado, mais 144 ao quadrado, e assim por diante, dividido agora pelo meu número de tratamentos, que é o meu T minúsculo. Então, que são o quê? 4 tratamentos que eu tenho, menos, portanto, a minha continha lá, que já estou acostumado, que é o C. E aí, a gente observa que, ao fazer o SQ de blocos, a gente encontra um valor de 400. Bom, e aí, a partir daí, eu já estou começando a completar meu quadro de análise de variância. Então, eu já achei o meu SQ total, que foi 1.190, achei o meu SQ de tratamentos, que foi 490, achei o meu bloco, que foi 400, e o meu resíduo agora que eu preciso encontrar, que eu vou fazer o quê? A continha já está embaixo. SQ total menos SQ de tratamentos mais SQ de blocos. Então, eu somei o 490 mais o 400 e diminuí do meu total, achando que o meu SQ de resíduo foi de 300. Sendo assim, eu completo, portanto, a minha metade, né, do meu quadro de análise de variância. Essa daqui é uma das partes que dá um pouco mais de cálculo. As outras, os cálculos são bem mais simples para a gente poder continuar resolvendo. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso passo 5, que agora eu vou calcular o meu quadrado médio. E o meu quadrado médio, ele está relacionado com as minhas estimativas. Então, o que eu faço no meu quadrado médio? Eu tenho que meu SQ de tratamento dividido pelo meu grau de liberdade. Essa é a minha fórmula. Então, eu vou pegar o quê? O meu 490 e dividir por 3. Vou achar que meu QM foi 163,33. O mesmo eu vou fazer para blocos. Vou pegar o meu QM, né, de blocos, que vai ser igual ao meu SQ de blocos dividido pelo grau de liberdade de blocos. Então, eu peguei o 400 dividido por 4 e achei que meu valor de blocos foi 100. E o meu QM de resíduo, que eu também faço a mesma coisa. Pego o meu valor lá que eu encontrei de QM de resíduo na fórmula anterior, 300, e vou dividir por 12 para eu achar 25. O meu QM total agora já não me interessa mais encontrar, porque o meu SQ total, ele era importante porque a partir dele depende o meu erro experimental. Já o meu QM não, porque automaticamente eu vou avaliar as minhas fontes de variação que estão relacionadas, portanto, a tratamento, blocos e o erro experimental, como a gente já falou anteriormente. O meu passo 6, então, é calcular o meu teste F. O meu teste F, então, ele é calculado pelo quadrado médio do meu tratamento dividido pelo quadrado médio do meu resíduo. Por isso que o erro experimental aqui, ele é muito importante, porque aqui agora eu consigo saber sobre o quadrado médio para eu conseguir identificar se teve ou não diferença. Então, achei que meu F de tratamento foi de 6,53. E faço a mesma coisa para F de bloco, porque eu preciso identificar se a diferença está em tratamento em blocos, ou se está tratamento, blocos, ou só em blocos, ou só em tratamento. Enfim, eu preciso identificar. Os demais agora eu já não preciso mais calcular aí embaixo, como vocês estão vendo. Certo, pessoal? Agora meu passo 7, continuando, que é a comparação do meu F calculado com o meu F tabelado por meio de uma tabela. Então, eu vou fazer a comparação tanto do F de tratamentos como do F de blocos. Um com o outro, não. Eu vou
comparar o meu F de tratamentos, que é entre os meus tratamentos, e o meu F de blocos, que é entre os meus blocos. Então, o F tabelado, ele tem uma fórmula que é o grau de liberdade do tratamento dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Qual que é o grau de liberdade do meu tratamento? 3. Do meu resíduo, 12. Então, importante que aqui agora a gente está fazendo o F tabelado, desculpa. O F calculado foi o que a gente calculou lá por meio do QM. Então, isso é importante da gente lembrar. É importante também aqui que não é para calcular e olhar na tabela. Você não vai pegar 3 e dividir por 12. Você vai olhar o número 3 e o número 12 na tabela, em que ele vai representar o numerador e o denominador. No próximo passo, eu vou mostrar como que é olhar na tabela. O mesmo eu consigo fazer para F de blocos. Então, eu tenho grau de liberdade de blocos 4 e de resíduo 12. Mais uma vez, não é para a gente calcular isso, e sim olhar na tabela, como o 4 referente ao numerador e o 12 referente ao denominador. E aqui a gente observa, então, se vocês verem lá no meu título da minha tabela, valores de F para alfa a 5%. Então, o que eu obtive aqui? 5% de erro experimental aí e 95% de acurácia do meu experimento. Então, o F tabelado, né, repetindo mais uma vez, foi o grau de liberdade de tratamento dividido pelo grau de liberdade de resíduo. 3 dividido por 12. O grau de liberdade de tratamento representa o meu denominador, tá de vermelhinho lá no quadradinho. O grau de liberdade do meu resíduo representa o meu denominador, está aqui de vermelhinho. Onde cruzar, como a gente já está acostumado nas nossas tabelas, é o valor tabelado que eu consigo observar. Então, esse 3,49 aí é o meu valor tabelado. Guarde ele bem bonitinho que a gente vai fazer a mesma coisa para bloco. Então, F tabelado de blocos foi grau de liberdade de blocos dividido por grau de liberdade de resíduo. Então, 4 por 12, né? 4 representa o meu numerador, 12 representa o meu numerador, aonde o valor se cruzar, né? Como mostra a tabela, é aonde que eu vou ter o meu F tabelado para blocos, que foi de 3,26. Então, esses valores a gente guarda por um tempinho. E aqui no meu passo 8, então, continuando, a gente vai agora fazer uma comparação, porque é aí que é o ponto importante da análise de variância. A gente faz todos esses cálculos para a gente chegar até aqui. Então, o que aconteceu? Agora é o momento de eu fazer a minha comparação. Então, eu tenho que o meu F calculado de tratamento foi de 6,53 que eu encontrei lá por meio do meu QM, lembram? Então, esse 6,53 eu vou comparar com o meu 3,49 e vejo que o meu F calculado, ele foi maior do que o meu F tabelado. Se ele é maior, portanto, eu vou rejeitar a hipótese H0 e vou observar que ocorre diferença entre os meus tratamentos. Então, eu consigo identificar que houve diferença entre os meus tratamentos. Para blocos, eu faço a mesma coisa. O F calculado de blocos, que foi 4, e meu F tabelado de blocos, que foi 3,26. Se comportou da mesma forma. Sendo assim, eu rejeito a hipótese H0 e observo que teve diferença também entre os meus blocos. Isso sempre acontece nesse sentido? Não, nem sempre. Aqui, nesse experimento, ocorreu diferença tanto para tratamento quanto para blocos, mas pode ocorrer só diferença no tratamento e não para blocos, ou só no bloco e não para tratamento, e assim por diante. Então, esse é nosso passo 9. Consequentemente, então, aqui a gente completou todo o nosso quadro de análise de variância e ele já está completo. Então, aqui já tem a minha análise de variância.
Aqui, então, eu deixei um exercício para vocês praticarem, né, com relação ao bloco, às idades, que são os tratamentos, né, então são dados os pesos de 3 ratos, considerando que cada animal é um bloco e as idades são os tratamentos. Então, eu pintei aqui de azul, então, 1, 2 e 3 são os meus blocos, e os meus tratamentos são 30, 34, 38, 42 e 46. Lembrando que aqui está na mesma confecção, né, do mesmo estilo que o exemplo que a gente fez anteriormente. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu estarei hoje, então, para a gente poder tirar as dúvidas. Um abraço a todos. Obrigada.